Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, seguindo a recomendação aqui de alguns inscritos, quero mostrar hoje a partida entre o grande mestre húngaro Pavlenko, que inclusive faleceu esse ano. Agora em 2019 eu fiz até algumas homenagens aí ao Pavlenko, e ele está jogando contra o tigre armênio, Tigran Vartonovich Petrosyan, o gigante armênio. E aqui essa partida então, ela tem dois gigantes no tabuleiro e ela é sensacional. Vamos dar uma olhada. Aqui o grande mestre húngaro Pavlenko faz a abertura bem, olha só, o lance G3 aqui. E vamos ver como é que o Petrosyan vai responder. O Petrosyan já responde D5 e depois de cavalo em F3, C6, o Petrosyan já se antecipou aqui ao fianqueto do grande mestre húngaro Pavlenko e já colocou granito aqui, essa estrutura forte, essa cadeia forte aí de peões. Legal, o Petrosyan conhece aí o seu adversário. Depois de bispo G2, bispo em F5, passando aí o bispo para poder jogar o lance E6. Agora roque e o lance E6 aqui pelo Petrosyan. D3, cavalo aqui em F6. E depois de cavalo B em D2, cavalo de B aqui em D7 pelo Petrosyan, desenvolvendo aí o cavalo. Dama E1 com a ideia de fortalecer aqui a casa de E4, poder fazer esse lance E4. Depois de H6 aqui o Petrosyan libera a casa de H7 para o bispo. E4, então finalmente o Pavlenko consegue fazer essa ruptura central e o bispo volta agora então aqui para a casa de H7. Bom, agora que o peão já saiu aqui da casa de E2, a casa de E2 está disponível aqui para a dama. Dama em E2, bispo em E7 e agora o Pavlenko ganha espaço aí com o lance E5 atacando o cavalo e colocando um problema aqui na posição do Petrosyan, né? Porque se esse cavalo vier, por exemplo, agora para G4, depois de H3 esse cavalo não tem mais volta, não tem casa de retorno. A casa de E5, apesar de estar atacada duas vezes, está defendida duas vezes aqui pelo Pavlenko, então aqui o Petrosyan perderia uma peça, né? E se não quisesse jogar em G4, se jogasse aqui em H5, bom, esse cavalo fica mal colocado aí em H5, né? Não dá para jogar G4 agora, senão o cavalo viria para F4, mas enfim, o cavalo ficaria mal colocado. Então depois de E5, o Petrosyan faz o lance cavalo G8. E esse cavalo agora fica com problemas aqui para ser desenvolvido, né? O Pavlenko continua com o cavalo B3, abrindo para o bispo poder jogar, enfim, lutando aqui por algumas casas importantes, D4 e C5, e agora o Petrosyan faz o lance mais preciso da posição, o lance recomendado pelo Stockfish, pelos melhores computadores. E lá naquela época, lá em 1962, essa partida foi do torneio de candidatos de 1962. Eu vou inclusive mostrar aí a classificação final aí desse torneio. E aqui o Petrosyan faz o lance bispo F8. Ah, o Petrosyan é retranqueiro, não é possível que ele faz esse lance aí. Esse lance é o melhor lance da posição, pessoal, o lance recomendado pelos computadores. Qual que é a ideia, né? Esse lance dá a casa de E7 aqui para o cavalo. E esse bispo não tinha outra opção, né? De E7 aqui ele não podia jogar em D6, nem em C5. Né? Em B4 não seria um bom lance, perderia muitos tempos depois. Então o bispo F8 é o lance mais preciso, liberando a casa de E7 para o cavalo. Esse cavalo vai poder ir para F5 depois. E depois desenvolve o bispo, né? Aproveitando que o centro está fechado, dá para perder esses tempos. O entendimento de xadrez do Petrosyan é algo assustador. Ele vai para o lance mais expressivo, por incrível que pareça, bispo F8. A partida continua com C4 e agora sim o cavalo ganhou a casa de E7. Olha que legal. Cavalo E7, cavalo de F agora aqui em D4 e agora cavalo em F5. Olha só que bacana, sem problemas. Bom, cavalo por F5, bispo por F5, agora C por D5, C por D5, D4 e o que fazer aqui? Jogar bispo E7? Nada disso, o Petrosyan faz o lance A5, já se antecipando a uma possível expansão das brancas na ala da dama. O Petrosyan não permite e já faz aí o lance A5, ganhando espaço. Bispo em E3, agora sim, bispo E7. E depois de torre de F aqui em C1, o Petrosyan aproveita para fazer aí o roque. Dama B5, trazendo peças aí para a ala da dama. E agora A4, veja na hora certa aqui o Petrosyan não dá chance para o Pavlenko. Tá atacando o cavalo vem para D2. Vale dizer uma questão tática aqui na posição. Não daria aqui para o Pavlenko pensar em jogar de forma mais ativa aqui com o cavalo em C5, porque depois de bispo toma C5, D toma C5, estaria caindo aqui em E5, o cavalo por E5, né?
E aí, enfim, depois de dama por B7, cavalo D3, as pretas têm uma excelente posição. Esse cavalo aqui está muito bem colocado, atacando todo mundo. Aí, enfim, a partida poderia continuar dessa forma, mas com ligeira vantagem aí para as negras, tá? Então aqui depois de A4, o Palbenko preferiu colocar o cavalo em segurança aqui em D2 e o Petrosyan continua. Primeiro com torre A7, protegendo o peão de B7. Agora cavalo B1, uma ideia bacana aqui pelo húngaro. Ele está visando aqui as casas de C3 ou A3. Cavalo B8 aqui, o Petrosyan respondendo à altura. Ah, não é possível, Rafael, esse Petrosyan só volta as peças, né? Daqui a pouco você vai me dizer que ele vai jogar torre A8. Calma, ele vai, mas calma, não é bem assim. Tá, o Petrosyan, ele é um jogador sólido, tá? Não é todo mundo que gosta desse estilo, mas é um jogador sólido, preciso, extremamente preciso. Depois nós vamos ver o relatório, eu acredito que o relatório do Stockfish vai mostrar grande precisão aí das jogadas do Petrosyan, tá? Mas é um jogador quieto, né? Um estilo diferente de um Mikhail Tal, por exemplo, que vai, né, de um Kasparov, né? Que são jogadores mais táticos. A partida segue agora com A3 e agora o cavalo, então manobrou, ele não foi para B8 à toa, né? Ele não fica fazendo graça. Agora o cavalo manobrou aí para C6. Cavalo C3 e agora a dama veio aqui para 5. Bispo em F1, trazendo mais uma proteção para B5 e agora o lance F6. O Petrosyan, por isso que ele é um jogador genial, né? Por isso que ele é o tigre de ferro, né? Ele é sólido, mas ele sabe o que está fazendo no tabuleiro. Agora ele parte para cima dessa cadeia de peões aqui com esse lance F6. Partindo, nem sempre a gente ataca só pela base, né? A gente também pode atacar a cadeia de peões pela ponta. E é exatamente isso que o Petrosyan está fazendo agora. Lance extremamente instrutivo. Bom, a partida seguiu com F4, trazendo mais proteção para o centro. F por E5, F por E5, não permitindo a criação aqui do peão passado das negras, né? O que aconteceria se tivesse capturado com o peão de D. Portanto, capturou com o peão de F. E agora o lance Bispo G5, mais um lance extremamente preciso e instrutivo aqui do Petrosyan, né? Poxa, Rafael, aqui ele está oferecendo um bispo bom por um bispo mau, né? Esse bispo aqui do húngaro tá com peões fixos nas cores da mesma casa do bispo. Por que o Petrosyan está fazendo isso, né? Então a gente vê aqui que o Petrosyan ele quer enfraquecer o peão de D4, o bispo E3 é um grande defensor, sem contar que em D2 esse bispo também poderia criar complicações, colocando o bispo aqui na mesma diagonal da dama, então poderia ser uma peça problema no futuro. Bispo G5 é um lance preciso que não dá essa oportunidade para o adversário. A partida seguiu com bispo por G5, H por G5, dama por A5 e agora capturar com o quê? Com o cavalo ou com a torre? Com a torre o Petrosyan captura porque o cavalo continua fazendo pressão agora na casa de D4, que era toda a ideia do Petrosyan, né? Eliminar os defensores de D4 e agora esse peão virou uma fraqueza na posição. A partida segue com torre D1 protegendo aí o peão e agora torre de A em A8. Não falei que essa torre ia voltar para 8? Ah, Rafael, ele só volta a peça, não é possível. Calma, pessoal, calma. Aqui faz todo o sentido do mundo. A torre não estava fazendo nada em A5, ela não tem casas disponíveis em B5 e C5. E agora a torre manobra, né? Ela volta para 8 para poder manobrar com liberdade aqui pela fileira do fundo, tá bom? A partida seguiu com o bispo B5, o Petrosyan tá com o peão agora atacado pelo cavalo aí, pelo bispo. O que ele vai fazer? Ele joga o brilhante cavalo aqui em A5, entregando o peão de A4. A partida segue com o bispo toma em A4, mas agora esse cavalo ganha bastante força. Aqui em C4, tá atacando o peão. A partida segue com B3, atacando aí o cavalo, protegendo o peão. E agora o cavalo veio aqui para B2, atacando a torre e atacando o bispo. Bom, depois de torre de D aqui em C1, cavalo aqui por A4, cavalo por A4. Você fala, poxa, é isso mesmo? O Petrosyan perdeu um peão? Na verdade ele entregou esse peão porque agora ele continua com um lance que exclama na posição bispo em H3. Deve ser muito chato jogar contra o Petrosyan, porque ele vai pouco a pouco com esses pequenos ganhos posicionais aí, vai ficando difícil de achar lance. Agora a torre não pode mais vir para F1, né? Então fica esse incômodo na posição. A coluna F é do Petrosyan. Vale a pena tudo isso? Ganhar uma coluna por um peão? Bom, nesse caso vale, né? Agora a partida segue com torre A2. Aqui o Palbenko vai querer desafiar a coluna F então pela casa de F2, já que a casa de F1 não está disponível. E agora então torre F3 aqui, preparando para dobrar as torres, mas também fazendo pressão nesses peões aqui da terceira horizontal. Bom, torre F2, veja como incomoda, né, esse domínio da coluna F. O Palbenko desafia aí agora a torre, no entanto agora cai aqui em B3. Agora o cavalo não tem mais defesa, né, ele estava protegido pelo peão, não está mais. E agora existe um ataque também forte aqui em A3.
legal, de repente com um peão a menos, daqui a pouco o Petrosian vai estar com um peão a mais, né? Bom, a partida segue com o cavalo em C5, atacando a torre, atacando em B7, depois de torre de B, capturando aqui em A3, cavalo captura agora aqui em B7 e torre D3 atacando o peão de D4. Veja como, né, o Petrosian está sendo bem sucedido tantos lances depois, aí ele continua fazendo aí a pressão em D4. A partida segue com o cavalo D6, um cavalo forte aí na cesta horizontal. Agora rei H7, o Petrosian não tem pressa de capturar aqui em D4. Você fala, agora perdeu a chance, porque o Palbenko joga cavalo aqui em B5, jogou inclusive esse lance e está protegendo o peão. No entanto aqui o Petrosian vai melhorando ainda a posição com torre B8. Agora torre B2, veja que esse cavalo está cravado, agora ele não pode sair daí senão cai a torre aqui em B2. E aqui o Petrosian continua então com o lance forte aqui da posição, que é o lance torre F3. Esse lance é muito forte. Por quê? O Petrosian é genial. Ele dá a casa de D3 para o bispo. Ele vai querer jogar com o bispo aqui em F5 e depois o bispo em D3 e atacar esse cavalo cravado. Olha que sensacional a manobra do Petrosian. É genial realmente. Ele podia ter capturado o peão, né? Vamos voltar aqui o lance. Ó. Ele podia ter capturado o peão. Um açougueiro faria isso, né? Um açougueiro capturaria aqui o peão. E depois de cavalo toma, torre toma, né? Puxa, ganhei um peão, bacana. Mas você vai ter muita dificuldade ainda para vencer esse final. Confesso, um final melhor para as negras, mas muito difícil. Aqui o Petrosian joga, ele não é um açougueiro, né? E ele joga aqui de maneira mais brilhante, aqui com o lance torre F3, né? Então dando a casa de D3 aqui para o bispo. E mantendo toda a tensão na posição, né? Ele não quer trocar peça. A partida segue agora com torre de B aqui em B1, agora enfim, trazendo mais uma proteção aqui para a torre, tentando salvar aí o cavalo na posição, mas não dá tempo porque o Petrosian continua com o bispo em F5, esse lance ataca a torre e se encaminha para a casa de D3, e depois de torre B2 continua existindo o tema da cravada. Agora infelizmente aqui não deu tempo para o grande mestre húngaro, né? O cavalo continua com problemas. E depois de G4, mais um lance calmo aqui do Petrosian. Aqui o Palbenko não aguenta mais e abandona logo a partida, né? É muito difícil jogar contra o Petrosian. Ele vai fazendo esses lances calmos aí e vai deixando todo mundo muito nervoso, né? Aqui o que está acontecendo? G4 traz uma proteção aqui para a torre. Essa torre está muito bem protegida. O Petrosian não tem pressa de jogar. O bispo D3 vai ser jogado de qualquer maneira. O bispo está tirando a casa de B1, né? Então não dá aqui mais para as brancas se protegerem, né? Então por isso que aqui o Palbenko abandonou. Que vitória, né, do Petrosian. Ele é um jogador incrível, realmente. Ele pouco a pouco ali, quando você vê, ele tá melhor, né? E parece que os lances dele são passivos, né? Mas na verdade não, são bem sólidos, né? Ele tem um entendimento absurdo de xadrez, por isso que ele foi campeão mundial, né? Bom, aqui o que está acontecendo? Não dá para proteger mais aqui o cavalo. Vai vir bispo D3, né? Vamos pensar em alguns lances aqui. Vamos jogar qualquer lance aqui. Torre D1, por exemplo. Bom, como é que as pretas poderiam continuar? Simplesmente com bispo D3, atacando aqui o cavalo e não tem mais defesa, né? Agora, se jogar um lance aqui como torre de B em D2, atacando o bispo, bispo toma aqui em B5, aí você fala, agora eu vou cravar, né? Vamos dizer que o Palbenko seguisse aqui dessa forma, agora sim com torre aqui em B1. Aqui como é que as pretas poderiam se defender? Passa a torre aqui para a coluna A. E depois de torre de D aqui em B2, agora o bispo que está cravado e atacado duas vezes, torre A5 protegeria a posição, tá? É claro que agora vai ficar meio travado, as pretas vão ter que jogar o rei lá para a casa de C6, né? Vai demorar bastante tempo, mas as pretas têm uma peça a mais, né? Então, por exemplo, aqui rei G2, rei G6, uma possível continuação, tá? Torre B4, vamos dizer que as brancas fiquem só repetindo o lance aqui, mantendo a cravada na posição. Viria rei F7, torre B2, rei E7, torre B4, rei D7, por exemplo, levando o rei lá para C6, torre de 4 em B2. Enfim, o que dá para jogar aqui? Torre B7 seria um lance legal. Já, enfim, depois de rei C6, o bispo pode voltar para 6 e a torre vai estar bem defendida, né? Aí depois de torre B4, por exemplo, rei C6, torre de 4 aqui em B2. E agora sim, as pretas estão bem protegidas, né? O bispo está defendido aqui pelo rei e pela torre. E as pretas poderiam liberar essa torre aqui, jogar, por exemplo, com torre A4, né? Aí depois de torre C2, por exemplo, o bispo C4, torre por B7 e rei por B7. As pretas teriam aí um final com uma peça a mais, né? E eliminado aí os problemas da cravada finalmente, tantos lances depois, né?
Bom, o que mais poderia acontecer aqui depois de G4, né? As brancas poderiam tentar outra coisa aqui? Bom, acho que acabou algum jogo aí importante. Ou alguma coisa tá acontecendo aí que tá tendo bastante gritaria lá fora. Espero que vocês não estejam ouvindo aí. Bom, a partida poderia continuar com torre C5, por acaso? Não adianta, tá? Protegendo aqui o cavalo, não adianta porque agora viria uma manobra com bispo D3 e a torre agora vai manobrar para vir para A5, tá? Então vai sobrecarregar aí o ataque em B5. Não tem como se livrar disso, né? Se jogar, por exemplo, rei G2, simplesmente rei G6, rei G1 e agora a manobra com torre F1, rei G2, torre A1 e a torre vai lá para A5, tá? Então depois de rei F2, por exemplo, torre A5, se tentasse aqui rei E3 atacando o bispo, depois de... poderia tomar com a torre aqui, torre de A em B5, torre de B aqui em B5 e bispo por B5. E as pretas têm uma peça a mais também nesse final, né? Isso que depois de G4 aqui, o Pavlenko abandonou. Que legal, né? Que vitória, que partida sensacional aí do Petrosyan. Que estilo, né, de jogo. É realmente por isso que ele é conhecido aí como Tigre de Ferro. Vamos olhar aqui, né? Vamos ver o relatório aqui do chess.com. Vamos olhar as estatísticas aí da partida. Vamos obter relatório aqui, vamos clicar e vamos ver se o Tigran Petrosyan tem realmente essa precisão toda, né? Eu ainda não vi esse relatório, mas eu acredito que ele vai ter sim bastante precisão. Aqui o chess.com está criando aí o relatório, está criando as estatísticas, vamos esperar mais um pouquinho, pronto. O relatório está pronto, vamos dar uma olhada. É 98,4% de precisão aqui para o Petrosyan, é monstruoso, né? Ele é realmente um jogador muito preciso. E o Pavlenko não tem nem o que falar, né? Quase 95% aí de precisão, também é monstruoso, né? Então aqui, olha só, 39 dos lances do Petrosyan foram os melhores lances contra 30 do Pavlenko, que adversário, né? 4 lances excelentes aí do Pavlenko, 10 lances bons pro Petrosyan contra 9 do Pavlenko. Livro foi até o sexto lance, 2 imprecisões pelo Petrosyan e só a partida toda, né? 6 imprecisões aqui pelo Pavlenko e um erro do Pavlenko, né? Então, eu acho que foi na partida aí, eu acabei mostrando ali o erro do Pavlenko, né? Vamos ver onde é que foi mais uma vez. Aqui, provavelmente aqui, esse lance aqui. Vamos ver se foi isso mesmo. Mas aqui já estava perdido, né? Será que foi esse o lance errado? Bom, enfim, deixa eu ver se dá pra ver de uma maneira mais fácil. Eu acredito que tenha sido sim. Vamos achar ali o lance errado aqui, ó. Torre A2, tá? Então ele tá dizendo aqui, pela análise do chess.com, que torre A2 foi um erro, tá? Vamos ver qual seria o lance recomendado aqui pela engine. Ele recomenda aqui o lance cavalo B6 pelas brancas e diz que as brancas poderiam continuar lutando aí, talvez com igualdade, tá? Então aí depois de cavalo B6, deixa eu ver o que poderia ser jogado aqui. Vamos mudar aqui a tela, vamos fazer essa análise aí. Depois de cavalo B6, torre A6, cavalo aqui D7 atacando a torre, torre F7 talvez, ou torre F3, enfim, a partida poderia seguir dessa forma aí por mais alguns lances, né? Então bastou esse erro aí pelo Pavlenko para o Petrosyan, né, detonar aí. Vamos voltar no relatório, foi o único erro aí do Pavlenko, mas permitiu aí ao Petrosyan essa vitória incrível, já que o Petrosyan não errou nenhuma vez, né? Apenas 2 imprecisões. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!